Começou. Galopeira? Começou, quase isso. Começou animado, Lula. Quase isso. Estourou o microfone, cara. Estourou. Não, eu acho que o engraçado é que os vidros aqui não estouraram, mas... A galera que tá relacionada tá puta. Com certeza. Os vídeos aqui não estouraram, pelo que parece, mas está começando mais um vídeo da Tier List dos Figuras, elenco reunido aqui. Novamente elenco titular. Novamente elenco titular, né? O trio de ataque, eu, Luanzito, junto com o Natan. Você tudo bem, Natan? Oi, tudo certo. E aí, Janjão, como é que você tá? Tranquilo. Tudo certo? Rapaz. Vem cá, quero que vocês dois me respondam uma pergunta. Digo. Qual vai ser o tema de hoje mesmo que eu esqueci? Brasileirão. Vai ser Brasileirão? Brasileirão. Em homenagem ao início do Brasileirão, a gente vai pegar aí as melhores campanhas de pontos corridos do Brasileirão. E já fazem quantos anos que o Brasileirão de pontos corridos começou? 20 anos. 20 anos. 20 aninhos de pontos Inclusive, corridos. o Brasileirão de Pontos Corridos começou quando eu nasci. Tem 20 anos também. Eu sou um pouquinho mais velho, embora não seja Um também pouquinho mais velho. Eu sou do 2 século anos. passado. Você é o único velho aqui, tia essa velha. Eu vi Mamonas Assassinas. Você viu Mamonas? Como é que... Depois eu te pergunto. Eu fui pra Caipiras. Bom, Black Eyed Peas. Mas enfim, a gente vai falar hoje sobre os melhores campeões brasileiros da era dos pontos corridos, atendendo a uma sugestão, inclusive, do nosso amigo Joel Silva, setorista do Vasco, que trabalha aqui com a gente. Um beijo pra você, Joel. Te amo e te odeio também, porque você me enche o saco. Eu já ia falar, tá sendo muito amoroso com o Joel Silva. Tá muito amoroso, meu Ele vai dar moral pra gente nesse vídeo aí? Vai dar. Vai divulgar. Com certeza ele vai dar. Mas enfim, a gente vai falar aqui sobre os melhores campeões de pontos corridos e a gente separou em 5 categorias. Vamos lá. Quais são? Incontestável, memorável, ganhou com autoridade, é lembrado e dos melhores o pior. E Dos melhores o pior só pode um, então? talvez, Maybe. como Ele dizer. botou o pior. Né? Nem tudo é o que parece ser. Mas enfim, a gente tem aqui também os campeões todos ordenados certinho. Cruzeiro de 2003, Santos 2004, Corinthians 2005, São Paulo 6, 7 e 8, Flamengo 2009, Fluminense 2010, Corinthians 2011, Fluminense 2012, Cruzeiro em 2013, 2014. O que foi? Mililitro. 2015, Corinthians, 2016, Palmeiras, 2017, Corinthians do Caribe, 2018, Palmeiras, 2019, Flamengo, 20, Flamengo, 21, Galo e 22, Palmeiras, o último campeão. Então, assim, a gente vai avaliar os campeões dos pontos corridos do Brasileirão. Vamos naquele esqueminha? Por categoria? Ou acho que a gente... Não, acho que a gente vai ter que ir por ano, né? Vamos por ano. Por ano. Gabriel por ano. Então, vamos por ano. Começando aqui com um campeão bastante falado, bastante elogiado, que é o Cruzeiro do Pô Fechou. Inclusive tem uma música chamada O Gigante Incontestado. Na verdade, a torcida do Cruzeiro, bem lembrado. Eu colocaria o Cruzeiro 2003 como incontestável, cara. Claro. Até pelo fato do Brasileirão 2003, mas toda a temporada ter feito uma tríplice coroa, né? Não foi só uma tríplice coroa, mas também o Cruzeiro de Luxemburgo, né? Sim. E você não lembra também algum time que brigou até as últimas rodadas com o Cruzeiro em 2003 para ser campeão? Difícil. Foram logo no primeiro, logo no primeiro campeonato brasileiro que o Cruzeiro venceu, foram os centuriões, né? Como costumam chamar aqueles que fazem 100 pontos. Tudo bem que naquela época tem que contextualizar que tinha mais jogos do que tem hoje. Tinha 28 rodadas, tinha 24 clubes, porque o campeonato estava passando por uma transição, né? Tanto que passou por uma transição nos primeiros anos da era dos pontos corridos até a gente chegar na época dos 20 clubes, mas com um título incontestável. O Cruzeiro daquele ano foi um absurdo. Acho que sem sombra de dúvidas o Cruzeiro é incontestável. 1-2. 1-2, no caso. 1-2. Vai ter mais. Tá, vamos lá. Então, onde é que a gente coloca o Santos de 2004? Que também venceu com o Luxemburgo, não foi? Foi com o Luxemburgo? Eu acho que foi. Tu me pegou agora o nome, porque o Santos venceu em 2002. O Santos venceu em 2002. Eu acho de 2002 mais marcante que 2004. 2002 foi marcante. Foi a pedalada do Robinho. O gol do Elano de fora da área. Eu vou até pesquisar aqui. Será o Luxemburgo, o técnico? Vamos lá. Santos campeão. Pedalada do Robinho pra cima do Rogério, não foi? Foi. Brasileiro 2004. Vou ver aqui, ó. Vamos lá.
Olha o Luanzito aí, pesquisando. Pesquisa braba, ó. Ó, vamos ver aqui, acervo Santista. Ó, acervo. Vamos lá. Mas ele vai ver o elenco. Mas vai dar pra ver aqui o Ó, time, vamos né? ver o que o Luanzito vai descobrir Se a pra internet gente. vai ó. ajudar também, né? Lateral, volante, atacante, técnico, Hã? Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei. Pois é, Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo e o Emerson Leão também. Teve comandando o Santos nessa temporada. Simplesmente o meu conterrâneo, iguaçuando o Vanderlei Luxemburgo, bicampeão seguido por 2 times diferentes. Por 2 clubes diferentes. Tem que respeitar o professor. Mas esse Santos 2004, vocês colocam em que categoria mais ou menos? É lembrado? Acho que memorável, né? Acho que Memorável isso tudo? Ou é lembrado? Não sei, cara. Acho que. Nem lembro como é que foi o campeonato 2004. E a gente não lembra também a autoridade. quantidade de pontos também pra saber se o Santos ganhou com autoridade. Eu nem lembro. Todo respeito. Mas ainda tinha Robinho nesse time, né? Foi o ano que a mãe dele foi Tinha sequestrada. Robinho, Diego, Que ele né? passou por aquele problema ou foi. Não, o Diego já não tava mais, perdão. O Não, Diego, teve um Diego ano tinha que, ido pro Porto. teve um ano que o Robinho teve a mãe sequestrada, passou por um período longe do clube, não teve, Lula? teve. Não lembro se foi esse. A gente vai vendo ao longo do vídeo aqui. Agora vamos falar sobre talvez para mim, o campeão brasileiro mais polêmico e para todos também na era dos pontos corridos, que é o Corinthians de 2005. Foi um Teve a época da campeonato. manipulação de Sim, resultado. foi um campeonato longo. O Corinthians ele ganhou o campeonato, mas teve uma sequência de manipulação de resultados que fez com que diversos jogos fossem redisputados, né? Fossem jogados novamente, né? Sim. E havia uma possibilidade muito grande do Inter ser o campeão na época. É a história do Sim. DVD, né? Foi a história do É a história do DVD. DVD Que até hoje era uma rivalidade entre Inter e Corinthians enorme. que é bastante forte. Sim. Inclusive o jogo entre Corinthians e Inter era praticamente a final do campeonato, porque era nas últimas rodadas, né? Tudo bem que era o super time do Corinthians, que tinha o Tevez, que tinha o Mascherano, que tinha todo o dinheiro ali de uma empresa da Suíça, se eu não me engano, a NSI, né? Isso. Com aquela camisa icônica, né? Que tem o patrocínio da marca da Coreia do Sul. De celulares, celulares, de aparelhos eletrônicos. Aparelhos eletrônicos, né? Enfim, era um super time, era. Coisa muito bonita. Só que. O Jô já tava naquele time? Quem? O Jô? Não, acho que não. Não. Quem tava era Tevez, Mascherano, tinha Roger Flores também, se eu não me engano. Gustavo Carlos Alberto. Gustavo Neri. Exatamente. Mas era um time que eu acho. Era um time essa questão do caso Edilson Pereira. Né? E foi um auê na época e depois na final. Lá, o Fábio Costa, né? O Tira ficou anos e anos mancando por causa daquele pênalti. Vocês colocariam esse Corinthians aí aonde, hein? Esse campeão polêmico? Bom, ele não ganhou com autoridade, né? Porém, eu acho que Mas foi um ano memorável. foi memorável, mas é mais memorável pelo fato da tal máfia do apito que teve na época, né? Do que a própria campanha em si, né? Até o Corinthians troca de técnico no fim do campeonato, né? Troca. Então, Quem? acho que, se eu não me engano, é o Antônio Carlos. Não. Antônio Lopes. Antônio Lopes, no caso, é. Antônio Lopes que Assumiu no final? que assume no final, pelo visto. Então vamos lá. Agora vamos à sequência aqui do rival, que é uma sequência de tricampeonatos, né? São Paulo 06, 07, 08. Para vocês dois aqui, vou lançar uma bomba. Qual dos 3 títulos foi o melhor do São Paulo? Nessa 2008 foi o... Acho que o 2008 levou o mais o carro. sofrido, né? Não, foi mais. Qual foi aquele que se disputou com o Grêmio até o final? Foi 2007, né? Luan, Não, o Grêmio ele não tava necessariamente na briga em 2007, não. teve algum ano que o Grêmio tava bem na disputa. Eu do acho São Paulo que se recuperou. Eu acho que foi em 2008, cara. Que o Grêmio ele até começou liderando o campeonato, né? Aí depois o São Paulo começou a O arrancar. Grêmio foi vice em 2007. Em 2008, no caso. Eu acho Então. que 2008 foi o mais sofrido pro São Paulo. Já era o fim de uma geração aí, tanto que depois não conquistou mais nada. Nenhum título brasileiro. Mas assim, 2006 foi logo depois do título mundial. É. 2006 era ainda aquele. Tinha Lugano, ainda tinha o Souza, né? 3 times comandados por O Muricy Ramalho. Muritri Ramalho. É. Cara, aquele São Paulo ganhou com autoridade nos 3 anos, porque ele mostrava uma regularidade
impressionante, mas acho que o de 2008 Em sofreu 2000 um pouco mais para ganhar do que em relação aos outros 2008 foi na última anteriores. rodada, não foi? Pegou. Em 2006, o São Paulo terminou com 78 pontos e, para variar, o vice foi o Inter com 69. Uma diferença confortável. Foi confortável. 69. 2006. Não, 2006 acho que foi até, em termos de elenco, o time foi o melhor. 2007 já tinha o Dagoberto, né? Em 2007 já tinha Alex Silva na zaga, Pirulito? Dias, não? Miranda. Sim, o Miranda sim. O Miranda sim. O Miranda acho que estava até em 2006, se possível. Era um, 2007. Em 2007... era um time defensivamente muito sólido, esse do São Paulo. Mas em 2007 também, do mesmo jeito, o São Paulo também ganhou com uma boa vantagem até em relação ao Santos. Basicamente, 15 pontos em relação ao Santos. O dá São pra Paulo ganhou com 77 e o Santos com 62. Inclusive, o Fla-Flu terminaram no G4, né? O Flamengo terminou em terceiro depois de arrancar da zona de rebaixamento. Aí o Fla-Flu terminou empatado ainda. Foram 3 anos em que o São Paulo teve autoridade no Campeonato Brasileiro. Ele entrava como favorito. Era mas eu colocaria... o São Paulo era visto como uma referência. Eu colocaria mais 2006 e 2007. 2008 eu já não sei. Em 2008 pode ser o lembrado, mas a diferença do São Paulo ganhou foi de 3 pontos. Literalmente foi por 3 pontos. Foi na última rodada que o São Paulo ganhou o campeonato. Ai, Tá dando besteira aí, Luan. Luan. Tá do cacete. Aí foi. 2008 eu coloco aqui na frente, então, do Santos 2004. Vamos lá. Agora vamos ao brasileiro, talvez, na minha opinião, a maior cagada da história do Campeonato Brasileiro em termos de título. Uma das. Bem provável. Porque... Time remendado, tudo bem, tinha o Adriano? Tinha o Pet? Tinha o Bruno? Tinha. O Bruno também depois fez merda, né? Foram chegando ao longo dos anos. O Pet veio por conta de uma dívida que tinha com o Flamengo. O Adriano veio pra tinha jogado em 2008 pelo São Paulo já. Ele já tinha voltado ao Brasil no ano anterior. Tanto que jogou aquela Libertadores, o ataque era Adriano e Aloysio. O São Paulo foi eliminado pro Fluminense. Aí voltou pra Itália e voltou pro Brasil. Então não era tipo assim, o retorno do Adriano ao Brasil. O retorno dele é o Flamengo. Mas o Flamengo praticamente ele pega a cara de time campeão na reta final de campeonato, né? Porque o Fábio Luciano se aposenta naquele ano, depois do estadual, e o Flamengo contrata o Álvaro, o zagueiro, que era do Internacional. O famoso Fica Capitão. Sim. E o pessoal já praticamente colocava o Palmeiras já como campeão, e o Palmeiras pra Libertadores foi no fim do campeonato. Socada brava naquele e o Inter dependendo do Grêmio para poder se tornar campeão, né? E era um time reserva, e era o Flamengo ali da época de Vacas Magras, né? Que era ganhava nada 17 anos, um brasileiro 17 anos. Era presidido pelo Márcio Braga, né? Que naquele mesmo ano, né? Com relação aos esportes olímpicos, soltou a grande frase: acabou o dinheiro. Memorável essa frase. Memorável. Né? E mesmo assim, sem muito dinheiro, e até foi a menor pontuação de um campeão de pontos corridos, né? O Flamengo fez 69 pontos. Né? Dá para colocar aqui dos melhores o pior, né? É memorável, porém dos melhores é o pior. Dos melhores é o pior, sem dúvida. É memorável por causa de também ter sido ganho na última rodada ali, quando o Flamengo, nos últimos instantes do campeonato, assumiu a ponta da tabela. O Flamengo só foi líder na 37ª depois de ganhar do Corinthians lá no Brinco de Ouro da Princesa. Brinco de Ouro da Princesa. A cobrança de pênalti do Léo Moura, que o goleiro Felipe nem se mexeu. E outro gol foi do Zé Roberto. Né? Lembra dele? Lembro. Então, pegou contra o São Paulo. Zé Roberto era um dos destaques daquele time, né? E aí o Flamengo só assumiu a liderança na penúltima rodada, né, ganhando do Corinthians por 2-0 em Campinas. O jogo foi em Campinas, olha só. E na final, entre aspas, né, no jogo decisivo contra o Grêmio, os gols da David Braz e foram Angelino. marcados por David Braz e Angelino, 2 zagueiros. E tem aquele áudio famoso do torcedor do Inter, comemorando o 4x0 contra o Santo André. Ouvindo na rádio e falando com os amigos. Gol do Flamengo. Matéria do Profissão Repórter. Muito boa. Gol do Flamengo! Não, o gol do Flamengo não, cara. Tá bom. Cara, foi épico, mas em termos de campanha, assim, não foi. Dos melhores é o pior.
Tá O bom? Flamengo perdeu o Emerson Sheik Flamenguistas, no meio calma que daquele vai ano, vir né? mais títulos por aí, tá? O Flamengo Pra perdeu o gente, Emerson Sheik no meio daquele ano, não tinha perdido? Acho que ele Tinha, jogou o o estadual, Sheik mas saiu. Sim. O Sheik saiu no meio da temporada. uma temporada meio turbulenta. É, Por foi falar em Sheik, Sheik Gol do Sheik 2010, gol do Fluminense Sheik campeão. 2010 contra o Guarani. contra o Guarani. Guarani, lanterna já rebaixado no campeonato. Mas que foi um sufoco Foi um absurdo. sufoco pra ganhar aquele jogo no Engenhão, hein, cara. E é uma história até bonita, né, desse Brasileirão de 2010, porque no ano anterior o Fluminense se salvou do rebaixamento Salvou na última do rebaixamento. rodada. E é o time base campeão brasileiro de 2010. Já foi considerado time de guerreiros e tal. Por isso que Conca ganhou. jogando as 38 partidas. Conca Conca jogou os 38 jogos e os jogou pra 38 cacete. jogos jogando pra cacete e só levou um mísero cartão amarelo. Não, dois. Foi dois? Foi dois. Eu tinha a impressão que era um. Foi dois. Foi dois. No prêmio do Brasileirão 2010 não tinha falado que era um cartão amarelo. Não, tinha falado que era dois. Era dois? Então eu... Fred foi artilheiro daquele ano? Não. Não. Fred não foi artilheiro naquele ano porque o Fred sofreu muito com lesão. Então acabou... O Fred já tinha se machucado em 2009, né? Ele voltou na reta final. Foi importante também. O período de permanência. o período de 2009, 2010 pro Fred não foi muito bom. Tem aquele episódio da final da Sul-Americana e depois ele se lesiona. Mas é importante na reta final de 2009 também. Mas em 2010 ele acabou sofrendo com outra lesão e o Washington Coração Valente foi muito importante naquela campanha. Mas foi uma campanha sofrida o Fluminense, que só conseguiu o título na última rodada porque Cruzeiro e Corinthians também disputavam naquela última rodada. E os dois tropeçaram e o Fluminense só precisava de um golzinho O contra o Corinthians Guarani. ficou em terceiro, não ficou? O Corinthians ficou em terceiro, o Cruzeiro ainda ficou em segundo. Mas é um título memorável, não ganhou com autoridade. O Cruzeiro não ganhou de 6-1 na última rodada? Não, mas foi na reta final. Ah, foi na reta final. É lembrado esse do Fluminense? Eu acho que talvez possa até entrar como memorável ou é lembrado, porque não ganhou com autoridade. Porque é aquela questão do... Entendeu? É memorável, mas eu acho que é muito mais memorável para os torcedores do clube do que... Dentro do histórico do campeonato. No contexto nacional, Entendeu? eu digo. O Fluminense saiu da fila de 26 anos sem ganhar um brasileiro. 26 anos sem brasileiro, o Ganhou. Flamengo estava 17 no ano anterior. Então eram filas enormes sem ganhar um brasileiro. Talvez o título de 2012, o título de 2010 pode ser mais memorável, apesar que o de 2012 ele ganha com muita autoridade. Eu O acho de que 2012 o Fluminense é com autoridade. muito E regular. o time do Fluminense era melhor também em 2012. Sim, Bem melhor. bem melhor. Tinha Deco. Mas a gente já vai chegar no Fluminense de 2011, mas antes a gente vai passar pelo Corinthians de 2011. Primeiro Que título foi uma do Tite. Foi o primeiro título do Tite, foi uma disputa. Até a última rodada também, o Corinthians ganhou o título contra o maior rival, o Palmeiras, com empate 0-0. Que aí é bom Domingo contextualizar. chuvoso É bom pra contextualizar Pacaembu. também que nesse ano, por conta dessa situação do Flamengo ter enfrentado o Grêmio em 2009, que era o maior rival do Inter, e o Inter estava na disputa. O Fluminense tem enfrentado, também ele pegou uma reta final com diversos paulistas que eram, em tese, adversários, rivais do Corinthians, que era quem estava brigando pelo título. E nesse ano de 2011, a CBF mudou o regulamento para fazer aquelas duas últimas rodadas com clássicos, para meio que não deixar ninguém facilitar, entre aspas, a vida de ninguém. Na antepenúltima rodada teve um Fluminense e Vasco. O Vasco Vasco ganha, chorando, o Bernardo chorando 2-1. Porque se o Fluminense ganhasse, praticamente já decretava o título do Corinthians, né? Já decretava o título do Corinthians. E nos minutos finais o Vasco ganha o Fluminense. Ainda leva a decisão para a penúltima rodada. E o último jogo foi Flamengo e Não, Vasco. para penúltima ainda. Para penúltima rodada ainda. O último jogo foi Flamengo e Vasco, foi 1-1. O Vasco sai na frente, gol do Diego Souza, e o Renato Abreu bate colocado para empatar o jogo. E isso aí é o suficiente para o Corinthians, né? O Vasco teve por um triz que tirar o brasileiro do Corinthians. Mas esse brasileiro do Corinthians tem uma do Tite não teve tanta autoridade como o segundo dele. Esse eu acho que eu colocaria mais no lembrado do que... Estamos sendo bem criteriosos. E esse Corinthians ainda tinha o Liedson, né? Que depois do ano seguinte não teve. Ele mesmo. Ele não teve em 2012 na conquista, né? Boa parte desse time estava na conquista de 2012, né? Da Libertadores, mas alguns já não estavam, né? O Cássio ele só surgiu em 2012, né? Ali, Guerreiro também. O Guerreiro também, ou seja, o Sheik também, né? O Sheik foi bem. O Adriano meteu um gol decisivo jogando no Corinthians naquele ano, né? Que foi contra o Atlético Paranaense. Que foi um que ele bateu cruzado de canhota, né?
Gol-chave do Corinthians. Agora vamos ao Fluminense de 2012. Esse é o Fluminense e Abel Braga. Abel Braga. A diferença pro Atlético Mineiro não é tão grande, mas o Fluminense foi muito pesado, assim, tipo... Foi muito regular. Assim, apesar que teve uns momentos de queda ali, né? Que o Atlético Mineiro conseguiu se aproximar. Teve a derrota pro Atlético Mineiro. Foi 3x2, não foi? Foi 3x2, Lá no outro, lembra desse jogo? Mas a própria entrevista do Deco depois no outro fala que isso não tiraria o mérito, o Fluminense seria campeão e foi campeão. Foi campeão fazendo um grande jogo contra o Palmeiras. Né? Contra o Palmeiras no 4x2 e foi campeão antecipado. Né? Mas, mesmo assim, o time do Fluminense era muito forte. Foi forte em 2011 também, brigou. Foi o ano do Fred. E foi o ano do Fred, obviamente. O Atlético Mineiro, que disputou com o Fluminense, era a base do time campeão da Libertadores de 2013. Então não era qualquer time, era time com o Ronaldinho Gaúcho, o Jô, Bernard surgindo ali. Ainda teve o Grêmio ainda, que chegou perto ali ainda. Terminou com 71 pontos. Nosso mês terminou com 77, mas foi um campeão com autoridade. Mas jogou muito bem. O elenco que tinha também, Redeco, Fred. Ganhou daquele Palmeiras já destroçado também, né? O Palmeiras foi rebaixado naquele ano. Praticamente. Quem rebaixou foi o Flamengo com o Wagner. Praticamente o Palmeiras, o Fluminense fechou o caixão e o Flamengo martelou o prego. Basicamente isso. Era um time espetacular. Era um baita time. Thiago Neves, Fred, no Diego Cavalieri, que agarrou muito naquele ano. Diguinho. Mas, cara, aquele... O Samuel também, quando entrava, que era... Gun e Leandro Eusébio, vale ressalva que Gun e Leandro Eusébio, nos 2 títulos do Campeonato Brasileiro do Fluminense, o Fluminense teve a defesa menos vazada dos 2 anos que foi campeão. E o legal também é que esse ano o Fluminense, não só no Brasileirão teve grandes feitos como o título, né, mas também na Libertadores ganhou do Boca na Bomboneira. Né? Ganhou do Boca na Bomboneira, mas foi eliminado pelo próprio Boca. Vamos lá. Vamos lá agora para Minas, porque tem mais um bicampeão na área. Cruzeiro, 2013, 2014. 2 times que eram muito parecidos, a base era praticamente a mesma, mas qual dos dois era o melhor? Esse Cruzeiro lembra muito de São Paulo para mim, porque foi uma hegemonia por um período ali, foram 2 anos, uma hegemonia pequena, assim, quando a gente vê, por exemplo, o campeonato inglês aí que o Manchester City domina quase 10 anos, né? 10 anos não. Quase 10, que eu falei. Tá. E era um time muito dominante, com o Ricardo Goulart jogando muito bem, Everton Ribeiro jogando muito bem. No ano tinha Borges, no outro ano tinha Marcelo Moreno. Time espetacular. Para ser sincero, comandado pelo Marcelo Oliveira. Para ser sincero, eu coloco os 2 anos do Cruzeiro como memoráveis. Memoráveis? Eu coloco. O Cruzeiro, os 2 campeonatos que ele ganha com uma autoridade absurda. Muita autoridade. Mas eu acho que ele é mais do que ganha com autoridade, eles são memoráveis, né? Assim, tu lembra, caraca, o Cruzeiro de 13 e 14 era pica. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, aquele gol do Everton Ribeiro pro Flamengo é brincadeira. Não, mas aquilo ali foi na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, mas mesmo assim, Não, mas ele fez uns gols assim, driblando todo mundo também. Mas mesmo assim, mostra, o poderio do Cruzeiro que era na época, E depois teve Marcelo Moreno, Ricardo Goulart, né? Muita gente discute, né, quem foi o destaque daquele Cruzeiro em 2013 ou 2014, né? Se foi o Ricardo Goulart ou se foi o Everton Ribeiro. Os 2 jogaram muito. Os 2 jogaram muita bola. Os 2 jogaram muita bola. Agora, Goulart que infelizmente foi pra China depois. O Goulart. Sofreu com lesões, não teve muita oportunidade no Palmeiras, no Santos, quando voltou. Everton Ribeiro que conseguiu decolar na carreira, jogar em alto nível até hoje. Agora vamos ao campeão de 2015, que foi o Corinthians. Né? Memorável. Cara, o memorável eu não sei. É que o Corinthians ele ganha com uma autoridade absurda também. Não, ele ganha com uma autoridade. Eu acho contestável. O Corinthians termina o campeonato com 81 pontos. O Atlético Mineiro termina com 69. E detalhe, e nos jogos decisivos. E o Corinthians jogou pra caralho esse Brasil. O Renato jogou filho da bola. Até o Lucas jogou bem pra caralho. O Lucas ele nem era titular direito, mas ele quando entrava pra decidir jogo. E detalhe, o Corinthians é campeão brasileiro metendo 6x1 no São Paulo. Não. Foi no jogo da faixa, foi no jogo da faixa. Então. O Corinthians ele ganha o brasileiro em São Januário contra o Vasco, né? No empate 1x1 gol do Wagner Love. E aí, no jogo seguinte, né? Vai jogar de ressaca,
O São Paulo aí vai tentar dar uma carimbada na faixa. Nada, Corinthians com um time misto. Então, a porrada do Christian também jogava. O Christian, né? O também Christian jogava. meteu o gol de pênalti e fez a comemoração histórica de 2009 com o dedo cruzado, né? Fez assim. Mas o... Não, E cara... havia naquela época uma discussão sobre se o Tite conseguiria fazer um time jogar de forma mais ofensiva, porque o Tite sempre foi um técnico muito sólido defensivamente. A conquista do campeonato de 2011 foi baseada nessa solidez defensiva. O time nem tinha feito muitos pontos, se não me engano. Sim. A Libertadores, o Mundial também de clubes. Foi tudo É que construído depois nessa ele base saiu mais pra estudar. sólida. Ele saiu para estudar, passou um ano Na Europa. na Europa, fora, e voltou com uma outra roupagem, né? Aham, sim, claro. E era um time que, quando tinha a bola, era legal de ver, que jogava bastante aproximado, Sim. tinha bastante troca de passe. Cabe incontestável. Assim, foi um dos melhores times desse. Incontestável, e em termos de bola jogada, aquele Corinthians ali era um absurdo. É um time que eu me lembro assim, com mais gosto. Eu acho que é um dos times que jogava mais futebol bonito assim, no Brasileirão. Tanto que nos jogos decisivos, assim, o Corinthians massacrou até. A disputa com o Corinthians naquele brasileiro foi com o Galo. Sim. Né? E o Corinthians contra o Galo no jogo de segundo turno, no Horto, que era o jogo do ano, era a final antecipada do brasileiro. O Corinthians, ele humilha o Galo. O Corinthians humilha o Galo. E foi esse título de 2015 que credenciou o Tite a assumir a seleção Exatamente. brasileira em 2016. Exatamente. Então o Corinthians ele massacra o Galo com um gol do Luca, golaço do Luca de voleio, né, depois de uma troca de passes absurda lá do Corinthians. Então bastante memorável esse Corinthians aqui de 2015. Agora, vamos para o maior rival, porque é o Palmeiras de 2016. Aí já com os investimentos paulista, né? Aí já com os investimentos da Leiloca. Já com os investimentos da Leiloca. Crefisa? Ou o Paulo Nobre ainda na época? Não, era Mas a Leiloca era a Leila a Leila que já era dona que é a dona da Crefisa, Já ela era já o Palmeiras patrocinava reestruturado, a gente falou Sim. aqui do Palmeiras se rebaixar em 2012, quando o Fluminense foi campeão, depois o Paulo Nobre assumiu, o Allianz Parque foi inaugurado, saiu do papel, e aí já é um Palmeiras mais consolidado e com o Gabriel Jesus. Vou lembrar que era a grande estrela desse time, jovem Gabriel Jesus. Uhum. Moisés também jogou muita bola. Mas eu acho que eu coloco como ganha como autoridade. Eu, tipo assim, pra ser sincero, eu não lembro nada memorável assim nesse brasileiro. Mas ele ganha com autoridade porque ele ganha, sei lá, acho que pelo menos aqui, ó. E foi aí. É o Palmeiras que alguns chamavam de Cucabol. É o Cucabol, o famoso Cucabol. Gostava de cobrar o latereio, o Marcos Rocha. O Palmeiras ganhou com 80 pontos. Em relação ao Santos, foi 71. Uhum. E o Flamengo ficou em terceiro. Foi nesse Campeonato Brasileiro também que surgiu o famigerado Cheirinho. Né? E já era um Flamengo. Era o feitiço da torcida do Flamengo, mas que virou contra os feiticeiros. Já era um Flamengo que estava se reestruturando também na gestão do Bandeira de Melo. Era o comecinho em ali, 2016, se eu não me engano, foi o ano em que o Flamengo contratou Diego Guerreiro. Não, Diego Guerreiro foi 2015. Guerreiro foi 2015? O Flamengo contratou o Diego, então, né? 2016, então havia grande expectativa nesse Flamengo. O Flamengo chegou a jogar contra o Palmeiras lá em São Paulo. Abriu o placar, se não me engano, com o gol do Alan Patrick. Foi. E sofreu um empate com o Gabriel Jesus. Ainda ficou com a menos, porque o Marcelo Luz foi expulso. Então, era o início dessa rivalidade que a gente vê hoje, Flamengo e Palmeiras, era os grandes donos assim, do país, Flamengo com o Zé Ricardo. Vamos lá, Corinthians 2017. Corinthians do Carille. Foi um primeiro turno. O primeiro turno é absurdo. Incontestável. O time que não sabia perder. O Corinthians ele pegou uma sequência de jogos invictos. Não lembro agora quantos foram. Pelo menos um turno. Pelo menos um turno o Corinthians passou invicto. O Corinthians ganhou o brasileiro no primeiro turno. Mas aí no segundo turno também teve uns tropeços assim contra. Deu uma oscilada, perdeu pra Ponte Preta. Os tropeços com um time pequeno assim. O Corinthians terminou o campeonato com 3 jogos conhecidos. E aí, onde é que vocês colocam isso? Cara, eu acho que é o mais lembrado, né? É por causa do primeiro turno, né? Verdade. Só isso, esse time do Carille? Acho que sim. Ele pode até ganhar com a autoridade de diferença de 9 pontos. Perdendo os 3 últimos. Mas foi o brasileiro também da quarta força, porque naquele ano ninguém estava dando nada pro Corinthians e aí começou aquela história, né, da imprensa tratar o Corinthians como a quarta força de São Paulo. Eu coloco esse Corinthians como memorável. O Corinthians em relação ao ponto corrido é uma praga. Caraca, parece que os caras sabem jogar ponto corrido. Só não é lembrado pra vocês? Eu colocaria no memorável. Memorável? Memorável? Eu acho que eu boto no memorável por causa do primeiro turno, né, cara?
Eu acho que tem esse contexto aí que você lembrou, da quarta força. Quarta força. Acho que tem todo um contexto ali que... Foi inclusive no clássico, não sei se a briga foi diretamente com o Palmeiras, eu acho que não, né? Mas inclusive ele tem um dos melhores jogos que eu lembro dessa campanha foi o 2-0 contra o Palmeiras no Allianz. Foi com o gol do Guilherme Arana, que ele bate cruzado, faz o gol e sai rindo assim. E nesse time aí o Corinthians também tinha o Romero, né? Tinha o Romero tava jogando pra caramba, o Jô. Pedrinho também surgiu naquela época. Ou seja, era um bom time. Palmeiras 2018. 2018, o Palmeiras... Eu confesso que eu não lembro muito não, cara. Era do Filipão. Foi pra coroar falar do Sormani, né? Dizendo que o Lula aí, que o Palmeiras iria ganhar o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, o Mundial. O Filipão ia voltar pra seleção brasileira, ser campeão do mundo e ia acabar a carreira. O Tite sairia da seleção... Depois de perder a Copa América. Que ele ganhou. Que ia ser um fiasco, escolar e voltar pra seleção brasileira e ganhar a Copa do Mundo e encerrar a carreira. Que coisa, hein? Passou perto, né? Ela passou perto. Pelo menos não é brasileiro. Ganhou. Não, brasileiro. Esse brasileiro do Palmeiras, hein? Cara, eu confesso que eu nem lembro muito desse E brasileiro. chegou na semi da Libertadores. Verdade. Eu lembro que uma das coisas mais legais foi o Jailson, esse brasileiro. Não, o Jailson 2016. Daverson também. Jailson 2016. Jailson 2016, que o Price se lesionou. Mas é o Brasileirão do Daverson, né? É o Brasileirão com o gol do Davidson lá em São Januário. O Vascaíno Davidson, né? Confesso que eu nem lembro desse brasileiro. Mas vocês colocam onde, cara? A diferença de 8 pontos, né? Deu a oportunidade? Eu colocaria na lembrado porque realmente... Eu colocaria na lembrado também, cara. Tipo assim... Até pra acelerar também. Tá, tudo bom. Pra acelerar também, Flamengo 2019... 2019 é incontestável. Nem precisa comentar muito. Mas é um incontestável, 2 incontestáveis. É o melhor do bota lá, pô, campeão com 91 pontos, foi o campeão brasileiro sem jogar, porra. Não, o Flamengo foi... esse aí o brasileiro... O Palmeiras também chegou a ganhar o brasileiro sem jogar, não? O do ano passado? O do ano passado? O do ano passado. Agora tinha que pegar. Agora eu não lembro, mano. Mas eu acho que o Palmeiras decretou... Esse Flamengo é Libertadores brasileiro. Mas eu acho que o Palmeiras decretou campeão, acho que no jogo contra o Fortaleza, não sei. Foi. Mas enfim, uma coisa é certa, o Flamengo de 2019 campeão incontestável com o Jorge Jesus, né, o melhor futebol do Brasil na época, no ano, né, disparado, e foi também com o doblete da Libertadores, e detalhe, isso foi, cara, esse título brasileiro, ele surge, tipo, já no meio da ressaca ali, no meio da comemoração de um outro título, né, porque o Flamengo veio de uma Libertadores épica, ganhou uma Libertadores de maneira absurda, e aí de lambuja brasileira no domingo depois de um desfile na Presidente Vargas. Eu lembro que onde eu moro, né, eu tava saindo na rua, né, para pegar pôster, né, porque eu gosto de colecionar pôsteres, né, e aí eu fui pegar um pôster do lance do título do Flamengo de 2019, né, e aí quando eu era no domingo de tarde, quando eu saí da banca, eu tava entrando na rua da minha casa, já tava geral no bar gritando, eu falei, putz, Flamengo campeão brasileiro. Pô, vou falar um bagulho aí, esse Flamengo em 2020, ele não é incontestável. Não é. Ele não ganhou com autoridade, zero autoridade. Entendeu? Só assumiu a liderança na penúltima rodada porque foi confronto direto. Confronto direto com o Inter. O problema é que não dá pra colocar ele é memorável por causa do Edenilson. Edenilson! 41 anos! Boa, subiu a Nossa, mas cara, esse vídeo é sensacional. Cara, então, o Flamengo ganhou... Você já viu esse vídeo distorcido? O Abel, que já é meio gordinho, ele, coitado, com a camisa rosa ali no vídeo distorcido, ele parece estar uma bolinha assim, sensacional, cara. Torcedores do Inter, eu sei que é difícil, mas essa imagem, pelo menos, é a mais memorável da campanha do Flamengo. E outro vice do Inter pro Flamengo. Então, a campanha foi horrível. O Rogério Ceni fez um trabalho bem medíocre com o time que tinha, com o time que acabou de ser... o time tinha acabado de ser campeão brasileiro sendo incontestável dos incontestáveis com o Jorge Jesus. Assim, que o Flamengo era um brasileiro que não, acho que assim, ninguém estava querendo ganhar. E também o Flamengo ele teve uma campanha muito irregular. O Fluminense perdeu pro Fluminense. Não, o Fluminense em um determinado momento do campeonato chegou a ter a possibilidade de título. Sim, cara. chegou a possibilidade de ganhar o título. Detalhe, o Fluminense com um técnico interino no segundo turno inteiro.
A gente lembra que esse ano Marcão? foi o ano... Marcão. E detalhe, A o gente Flamengo lembra, naquele ano Luan? teve o Dome. Exatamente, a gente lembra que esse ano foi o ano da saída de Jorge Jesus. A gente começou com o Dome e encerramos o ano que, por conta da pandemia, o campeonato se estendeu. Então ele foi até o início de 2021, não foi? Foi. O campeonato se estendeu Foi até por causa da março, pandemia. fevereiro de Foi, 2021. E O Jorge Jesus Flamengo- sai logo depois Do Carioca. do título. taça, do título Carioca. Ele ganha o Carioca, vai embora. Aí chega o Dome também toma umas porradas ali de Atlético Mineiro, São Paulo, toma 2 vezes de 4. Toma 5 Aí do chega- Del Valle. Toma 2 vezes 4. Toma 2 vezes de 4. Ah, Aí chega o Rogério Ceni, que é eliminado da Libertadores, é eliminado da Copa do Brasil, fica só com o brasileiro. E mesmo assim o trabalho parece que não se desenvolve. O Inter deu muito mole nesse campeonato, não só no jogo contra o Corinthians, mas ele perdeu pro Sport. Não, No Beira-Rio, pra mim o jogo. na reta final Pra do mim, campeonato. pra mim o jogo do esporte é o que ferra o Inter nesse brasileiro. Aham. O Sport não tá pra não ser rebaixado. O jogo O do. Inter tinha ganho um Grenal depois de muito tempo, né? Tem E aí, um gol de pênalti do Edenilson. do Edenilson, Edenilson do Abel foi. Hernandes. não, o do Abel Hernandes foi outro. O do Foi Edenilson outro, foi né? de pênalti. Foi de pênalti. Mas, cara, eu colocaria esse dos melhores e o pior também. Cara, você Porque pior é foda com esse time é foda. Mas assim, em termos pior de com esse time é esse mas time é assim, bom pra caralho. em termos do contexto que engloba, né? O Flamengo foi. Porque foi ele tem um roteiro parecido com o de 2009, cara. Assim, de engrenar na. É um brasileiro de Lembrando 2009, que só que lembrando que o mais Flamengo- gourmetizado. Um pouco mais gourmetizado e onde tem uma final na penúltima rodada. O Flamengo ganhou o campeonato no celular, porque perdeu pro São Paulo na última rodada e torceu pro Inter do celular. E trancou o rabo quando Foi quando do ele céu ao fez o inferno gol, com o Edenilson. Foi do céu ao inferno. Pode né? colocar, Foi né? céu ao inferno e céu de novo. Pode colocar entre os piores. Dos melhores do pior. Agora, Galo 2021. Tu vê que o Jejum de Flamengo é 50 anos. 880, né? Ou é o pior ou é incontestável dos incontestáveis. Exatamente. Mas assim, Galo de 2021. Memorável. Porque é o jejum de 50 anos e se quebra com uma autoridade absurda, né? Onde o Galo em 2021 é memorável, o Palmeiras em 2022 é contestável. O Palmeiras 22 é incontestável. Mas o Galo de 2021, né, foi o primeiro ano do Hulk. Tinha Keno, que decidiu fazendo os gols do título contra o Bahia, depois de sair perdendo 2x0. Sair perdendo 2x0, eu achava que... E detalhe, foi um campeonato que o Galo foi, ó. Mas só que a parte final do Galo era um momento assim que eu acho que deu tensão pro torcedor do Atlético, cara. Porque tinha uns momentos ali, eu achei que o Galo talvez ia dar uma decaída, mano. Era um jejum. Mas muita pressão Mas de ali era muito jogadores, difícil. Ali era muito difícil o Galo perder o campeonato, porque o Galo ele teve uma sequência muito absurda dentro do campeonato. E de Lambuja ainda ganhou um doblete com a Copa do Brasil. Uhum. E na final da Copa do Brasil ganhou com mais autoridade ainda. Não, final da Copa do Brasil é um O contestável. Galo do É Cuca, um esculacho. bicampeão brasileiro. E o Palmeiras de 2022 é o time mais regular do Campeonato Brasileiro, né? Se consolida ali como pelo menos o melhor time do futebol brasileiro nos últimos 2-3 anos. Palmeiras já O primeiro campeão, título 10ª brasileiro do rodada. Abel Ferreira. Primeiro brasileiro do Abel Ferreira e foi com uma regularidade absurda. Assim, não teve um momento que a gente pensa com um jogo assim fodástico que a pessoa vai lembrar pro resto da vida, mas foi um campeonato em que o Palmeiras ele ganhava direto. Pim, pim, pim. O Galo caiu de rendimento, o Flamengo caiu de o Flamengo Esse não caiu de Palmeiras é rendimento. O muito Flamengo meio que abriu mão do brasileiro para focar na Libertadores, na Copa do O Fluminense Brasil. até tentou chegar, mas não conseguiu também. O Inter também foi vice, tipo, eu acho que é o vice ali que já sabia que não ia ganhar mesmo. Sim. Então, acho que é super incontestável. O Palmeiras praticamente Do início ao fim. do início ao fim, praticamente, campeão. Então, é super incontestável. Mas é isso, né? Acho que tá fechado. Gostou, Luan, da lista? Gostei da lista. Vamos então resumir aqui tudo. Vamos lá. Incontestáveis. Recapitula. Flamengo de 2019, Cruzeiro 2003, Palmeiras 2018, não, Corinthians. Corinthians 2015 Corinthians e 2015 Palmeiras 2022. e Palmeiras 22. Memorável. Memoráveis, Corinthians 2005, Cruzeiro 2014, E 2013 Cruzeiro também. 2013 também, 2017 Corinthians e 2021 Galo. Ganhou com autoridade São Paulo de 2007, 6 também, Fluminense de 2012 e o Palmeiras de 2016. É lembrado São Paulo de 2008, Santos de 2004, Fluminense de 2010. Fluminense de 2010, Corinthians de Corinthians de 2011. 2011,
Palmeiras 18 e os dos melhores o pior, Flamengo em 2009 e 2020. Tá E aí, bom, gostaram? tá bom. Tá bom. Gostei. E aí, Tá você, gostou? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário se você também não gostou. Se você tiver uma opinião aqui que contradiga, é só mandar. Estamos em um ambiente democrático, vivemos na democracia. Enfim. Só não perde as estribeiras, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, claro. Sem xingar, comenta aí se sem acha xingar. justo, se não acha justo, quem você trocaria. Tá, qual dá lugar. like, tá bom. Dá like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de nenhum vídeo nosso e a gente volta quando? A gente volta na próxima. Sei lá, eu quero ir no banheiro, Na Luan. próxima sexta-feira. Quero ir no banheiro, Luan. Então vai lá, vai pra cagar. Um abraço. Vai dar igual o Marcelo ontem, mas tá bacana. Valeu, tchau, tchau. Abraço!